Brasil tem espaço para pesquisa, Fabrício? A gente pode dizer para os nossos ouvintes que o Brasil investe em pesquisa mesmo, vale a pena, tem como... Eu sei que você é bem sucedido, você é um case de sucesso na área de pesquisa, mas há espaço mesmo para pesquisa no Brasil? Nós temos um potencial, um recurso humano, recurso material genético fabuloso, realmente, para exercer pesquisa, né? As cabeças pensantes, os mentores da pesquisa, realmente, no Brasil, são diferenciados, né? O que complica um pouco, professor, é só a questão de investimentos públicos, né? Isso aí realmente atrapalha muito esse desenvolvimento da pesquisa. Não, sem dúvida. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vem observando é essa dificuldade do investimento na pesquisa e tudo. Mas por falar em pesquisa, como é o tema do nosso podcast, né, Entendendo a Notícia, esse podcast ele nasceu exatamente de um quadro que eu tinha no meu canal, no YouTube, chamado Entendendo a Notícia, onde eu sempre pregava uma reportagem e a partir dessa reportagem a gente debatia sobre a temática. E trazendo essa ideia, a gente te convidou para hoje conversar sobre células-tronco, exatamente porque saiu uma publicação, inclusive estou aqui com a reportagem da CNN, você que está nos acompanhando depois, se quiser ter acesso, tem o link na descrição aqui do nosso podcast, tá? Saiu na CNN diz o seguinte: mulher foi curada do HIV com tratamento de células-tronco. Este seria o terceiro caso de cura de HIV, mas a técnica com transplante de célula-tronco de cordão umbilical, essa é inédita. Fabrício, te pergunto, é possível mesmo essa cura de AIDS com célula-tronco de cordão umbilical? Fala um pouquinho dessa terapia aí. Essa notícia foi bastante impactante no mundo, né? Porque nós tivemos o terceiro caso de pessoas curadas do HIV. E essas pessoas elas foram curadas a partir do transplante de células-tronco, né? Foi o terceiro caso. Os dois primeiros casos foram transplante de medula óssea, células-tronco né? Da medula. Daqui a pouco a gente hematopoético, né? Hematopoéticas, né? Então daqui a pouco a gente vai entender essas fontes, esses tipos, a natureza das células-tronco. Mas para a gente entender a notícia aqui, né? Essa mulher ela foi curada após o transplante de células-tronco do cordão umbilical, né? Foi uma mulher. Essa notícia foi publicada numa conferência médica em Denver, nos Estados Unidos, né? Um grupo da Universidade de Weill Cornell Medicine, é uma universidade muito conceituada lá nos Estados Unidos. Essa mulher, ela em 2013 foi detectada com o vírus HIV e em 2017, em março de 2017, ela foi detectada com leucemia. Isso em março de 2017. Logo em agosto desse mesmo ano, ela recebeu o transplante de células-tronco do cordão umbilical de um doador que tinha uma mutação capaz de impedir a infecção do HIV. Então, o doador da célula-tronco do cordão umbilical tinha uma mutação que impedia essa replicação. Ou seja, vamos assim, deixa eu ver se eu consegui entender. Na verdade, ela fez o tratamento para leucemia. Exatamente. Né? Exatamente. Era para poder curar, né, o quadro, o câncer, né, a neoplasia que ela apresentava. Isso. Mas quando você faz o transplante com essas células-tronco, o que aconteceu? O doador, por uma feliz coincidência, né, ele era dotado de uma mutação que, no caso, impedia do vírus de se absorver ao receptor lá Ele impedia-se de uma mutação que impedia que a pessoa tivesse uma infecção com HIV. Entendi. Né? E aí... Não podemos dizer que isso é simples, porque de repente pode o ouvinte estar pensando, então nós encontramos a maneira de curar todo mundo. Não é bem assim, né? Não, porque nem todos têm essa mutação. Nem todo mundo tem essa mutação. E nem todo mundo que a tem é compatível. E nem todo mundo guardou a célula-tronco com cordão umbilical. Perfeito. Né? E interessantemente é que 3 anos depois, essa mulher, ou seja, quando foi em 2020, ela abandonou os tratamentos com os medicamentos antirretrovirais. Ela não usa mais. Ela não usa mais. Em 2020, ela deixou de usar esses medicamentos antirretrovirais e quando foi em 2021, ela não tinha nenhum sinal do HIV. Então pode-se dizer que, apresentado na conferência, cura.
cura total. Cura total do HIV. Cura total. Fabrício, falando em células tronco de cordão umbilical, né, que é exatamente você que é fundador do Banco de Cordão Umbilical Fortaleza. Na verdade, o BCU, né, pedindo aos nossos ouvintes aí do podcast, o BCU é uma empresa internacional, né, está em vários países, né, e você é o CEO do BCU em Fortaleza. Isso. Né? Como é que funciona esse banco de cordão umbilical? O que é o projeto? O que é a técnica? O que a gente pode falar sobre essa criopreservação do cordão umbilical? E, se possível, Fabrício, qual a diferença dessa célula-tronco de cordão umbilical para a hematopoética de medula óssea e com as embrionárias? Tem diferença de terapia? Há um poder diferente delas? Temos, né? Nós temos naturezas diferentes de células-tronco, né? O BCU é o maior banco de cordão umbilical da América Latina, é um banco que nasceu, a origem dos estudos foi nos Estados Unidos, implantou-se no México, no Brasil, em várias outras partes do mundo, né? Então é o maior banco da América Latina. E esse banco, o princípio, a finalidade desse banco é armazenar, é guardar as células-tronco do cordão umbilical coletadas no momento do parto. Então as células-tronco ficam ali guardadas para que, se Deus nos livre, o bebê necessite para fazer um tratamento, as células-tronco estão ali guardadas para exercer um efeito terapêutico. Ou seja, ele seria o doador dele próprio. Dele próprio, ou então para uma pessoa compatível. Entendi. Como, por exemplo, essa mulher que teve a cura da AIDS, ela recebeu células-tronco de um doador compatível. Então não foi foi um transplante de uma outra pessoa que optou, né, por doar isso aí. Isso. Foram duas sortes. Primeiro, o doador que tinha a mutação de impedir a infecção pelo HIV, e a segunda sorte da pessoa, da mulher que foi curada, foi a compatibilidade. O que não é comum, é muito difícil a gente encontrar compatibilidade. É um negócio dificílimo mesmo, né? E quando uma pessoa tem a célula-tronco guardada para exercer um efeito terapêutico, isso representa ganho de tempo. Sim. Né? Quando o paciente tem uma leucemia, uma doença cancerígena, ela precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e a gente sabe que esse tipo de tratamento deprime a função da medula óssea, né? A pessoa não tem a função normal na produção hematopoética e ela precisa fazer uma repopulação dessa medula. Entendi. Com células compatíveis. Então, quando ela guarda ali para ela, então tá ali, precisou, faz o tratamento, faz a quimioterapia e depois ela faz o transplante utilizando suas próprias células. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática, Fabrício. Vamos lá. A pessoa deseja fazer a conservação, a criopreservação das células-tronco do cordão umbilical do filho, né? Vamos dizer que eu chegue até a sua equipe, né, e diga assim, olha, estou interessado, procedimento, vamos lá. Depois que eu dou a entrada no processo, o que é feito? Qual é o acompanhamento que o BCU faz até o momento da coleta, né? Até o momento da coleta. E outra pergunta, após a coleta, para onde vão essas células-tronco? Onde é que elas ficam criopreservadas? Isso. Por quanto tempo? É caro o tratamento? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Porque quando mexe com a questão financeira, eu acho até, Fabrício, não sei se você concorda comigo, muitas pessoas não fazem esse procedimento porque ainda tem aquela ideia do custo que é alto. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso. No caso, o BCU é um banco particular. Né? Certo. No caso, a mamãe guarda para o seu próprio filho. Entendi. Né? Existe também o banco público. Né? Aquelas pacientes que não têm condições financeiras de guardar para si, ela pode fazer uma doação, chegar no Hemorce, por exemplo, contratar o serviço do Hemorce sem custo nenhum e doar aquelas células-tronco. Se ela doar para o Hemorce, por exemplo, ela pode usar essa célula? Infelizmente não, porque já tem uma fila de pessoas. Entendi. Né, precisando então, desse quando material. Ela doa para um banco público, ela está cedendo aquilo ali, seja para pesquisa, seja para uma pessoa compatível. Exatamente, isso, né? Ela está doando para um tratamento, né? Então ela deixa de ter prioridade. Então, se ela quiser criopreservar para a família, para ela, teria que ser um banco particular. Né? Então, no caso do BCU, né, que tem todo um atendimento antes, durante e depois do parto, né?
Então, ela contrata o BCU, que é um banco de cordão umbilical, que vai o BCU vai estabelecer um contrato com a pessoa, né? E na hora do parto, no dia do parto, a equipe vai lá, coleta, lembrando que é um procedimento completamente indolor, professor Laros, então não afeta em nada dos procedimentos cirúrgicos, ou seja, o bebê vai nascer, vai passar para o pediatra, o obstetra ajuda ordenhando o cordão umbilical para tirar todo aquele sangue do cordão umbilical, e depois esse sangue, que é cheio de células hematopoéticas, e dentro dessas células hematopoéticas nós temos as células tronco, vai ser levada para o laboratório, onde esse material vai ser criopreservado, congelado a menos 196 graus Celsius.